essa é mais uma live da série de profissões. Hoje vamos falar sobre médico pediatra com o Dr. Alfredo Lopes. Ele é médico pediatra e tem uma clínica dele particular. Também é responsável pelo departamento de enfermaria do centro médico e pelo departamento de pediatria do centro médico. Vou chamá-lo aqui. Vamos ter um bate-papo muito gostoso para descobrir um pouco mais sobre essa profissão. Oi, Alfredinho. Oi, doutor Alfredo. Mas eu chamo de Alfredinho porque é um primo, né? É da família. É Claro. médico dos meus filhos, que eles adoram. Boa noite, Alex. Oi, Obrigada. Renata, tudo bom? Boa noite a todos. Prazer estar com vocês aqui hoje, conversar sobre assuntos que eu gosto demais, que é falar sobre medicina. Ai, que delícia, né? É uma área maravilhosa, é encantadora, tem seus mistérios, seu respeito, e é fantástico cuidar de vidas, imagino eu, né? E Sim. eu, primeiramente, agradeço você ter aceito esse convite de ajudar os jovens. Eu trabalho com os jovens na orientação profissional, com coach vocacional, e alguns deles, eles pensam em fazer medicina, eles têm várias dúvidas, anseios, medos, e alguns com dificuldades de conversar com médicos, entrevistar médicos. Então, eu estou aproveitando essa live para a gente já esclarecer algumas coisas. E aí eu queria, então, começar perguntando para você como que você escolheu ser médico, como que veio aparecer essa vontade de exercer a medicina, como que você escolheu a pediatria, como que foi todo esse seu processo de escolha? Tá, perfeito. Então, olá pessoal, a todos vocês aí que estão escolhendo uma profissão, seja ela qual for, né? Eu, dos meus 65 anos de vida, 40 anos de profissão, eu tenho algumas crenças. Meu som tá bom? Eu tô com o foninho, o volume tá bom? Tá bom, para Tá, mim tá né? ótimo. Eu tenho algumas crenças com relação a isso que eu gostaria de, antes de falar da minha experiência, passar um pouquinho para vocês, que eu acredito que todos nós já somos predestinados, quando nós já nascemos, a cumprir uma etapa nessa vida, seja ela qual for, e todos nós temos uma missão a ser cumprida. E essa missão, ela vai ser de cada um de nós. Então, eu acredito muito, mas muito mesmo, que as escolhas de uma profissão, elas começam antes de você nascer. E depois que você nasce, o, a tua família, quando você tem a sorte de ter uma família, uns pais, que fazem com que você tenha uma educação, um crescimento livre, onde você possa expressar toda a sua intuição e tudo aquilo que você veio no mundo para ser, e não querem interferir, tentando tornar você uma pessoa diferente do que você nasceu para ser, essa vontade, ela vai brotar naturalmente. Então, a gente não precisa ficar muito preocupado precocemente com o que nós vamos ser, porque se você deixar a coisa rolar, se você deixar a sua intuição, a sua personalidade, que 50% dela já é genética, o resto vai vir das suas experiências com seus familiares, com seus parentes. Então, essa intuição e esse desejo do que fazer da tua vida profissional, que eu acho que é uma escolha das mais importantes que nós temos na vida, porque não se esqueçam que tudo pode ser efêmero, até a tua profissão. Mas quando você escolhe uma carreira e você se dedica à formação dela durante 10, 15, 20 anos, é um tempo muito longo para você depois mudar, né? E você vai carregar aquilo para a vida toda. Às vezes a gente até se separa de um casamento e casa de novo, tem um outro casamento, mas a profissão é muito complicado você fazer isso. Então tem que ser uma escolha bastante pensada, bastante responsável, né? E quando eu falo dessa coisa do jovem
ter uma educação livre, eu falo dele ter o seu self verdadeiro, a sua personalidade. Eu sei o que eu quero, eu sei quem eu sou, eu sei por que eu vim no mundo, né? Então fica muito mais fácil você escolher. Porque eu mesmo vejo vários adolescentes ou adultos jovens que mudam de curso constantemente, não se adaptam a nenhum curso. Então eles vão para a economia, depois eles vão para a medicina, aí não é medicina, é engenharia, aí é advocacia. Eles não sabem bem o que eles querem fazer. Na verdade, não é que eles não sabem bem o que eles querem fazer. Na verdade, eles não sabem bem nem o que eles são, nem o que eles querem comer, nem o que eles querem vestir, nem o que eles querem fazer no final de semana, né? Então, essa é, acho que é a base de tudo, né? É a gente ter pais, ter famílias que nos libertem, né? E nos permitam aflorar a nossa verdadeira essência, tá? Maravilha, É, maravilha, é isso mesmo. eu como tive o privilégio de ser sobrinho de um renomado pediatra de Campinas, Dr. Domingos Aldemar Boldrini, meu tio, muito querido, e ele é uma pessoa que faleceu muito cedo, com 60 anos, mas ele era um pediatra, que o pessoal mais antigo conhece e tal, e até ele deu o nome ao Hospital Domingos Aldemar Boldrini, que é um hospital infantil de câncer, muito famoso, conhecido na América do Sul todinha, cuja presidente é a doutora Silvia Brandalize. E meu tio não era hematologista, apenas ele deu o nome, né? E esse nome foi preservado até hoje, com muito orgulho da nossa família e com muito carinho pela doutora Silvia, né? Que reconheço publicamente aqui. E eu tive muito contato com ele, então eu admirava muito como ele era querido pelas pessoas, como ele era admirado mesmo pelo trabalho dele, procurado, como ele se sentia satisfeito no que ele fazia, né? No atendimento às crianças. Ele era um grande puericultor, né? Puericultura na pediatria é uma ciência, como o nome fala, né? A cultura do pueril, a cultura da infância, que você se destina a cuidar do bebezinho desde novo e prevenir as doenças, falar das vacinas, falar dos aspectos emocionais, a prevenção de distúrbio de comportamento, e acompanhar o desenvolvimento da criança e detecção precoce de alguma eventual doença. Essa é a puericultura que eu amo fazer no meu consultório, porque a gente a gente faz parte da puericultura, e eu gosto muito disso, abordar os aspectos psicológicos, né, das famílias. Então, isso que eu estou falando para vocês é minha função, por exemplo, detectar num casal qual é a interferência que ela está tendo na formação dos seus filhos, né? Eles estão deixando os seus filhos se desenvolverem, lógico, com limites, com educação, mas uma educação positiva, né? Onde o nosso cérebro possa ser integrado, possa ser bem desenvolvido. Eu vou lembrar aos adolescentes que estão nos vindo aqui, nos ouvindo, que hoje a neurociência sabe que o cérebro de um adulto, ele se forma aos 23 anos. Né? Nós temos um cérebro maduro aos 23 anos. Então, muitas vezes é complicado você exigir que um adolescente aos 16, 17, 18 anos tenha plena convicção do que ele quer ser, se nem a maturação cerebral dele ainda está completa, né? Então, essa é uma outra coisa que eu também defendo muito, porque hoje, o jovem que hoje está nos ouvindo aí de 15 anos, não sei qual é a idade média que está nos ouvindo, 17, 18 anos, seguramente vão viver mais de 100 anos, né? Então, vocês vão ter muito tempo para trabalhar. Então, não há uma urgência, uma pressa, que eu tenho que escolher minha profissão com 18. Se eu não souber o que eu quero ser com 18, tranca tudo, vai para a Austrália, vai para os Estados Unidos, vai para algum lugar, aí vai viajar, né? Fica um ano pensando. De repente, lá naquela viagem que você está fazendo, fala, pô, caramba, nossa senhora, dentro de mim tem um fotógrafo, dentro de mim tem um, sei lá, um escritor, dentro de mim, precisa ter um médico, um advogado, dentro de mim tem uma coisa qualquer, né?
que eu vou sim, descobrir sim. na minha essência. Porque o que nós temos que fazer é o que está dentro da nossa essência. Porque é isso que vai nos trazer uma satisfação para a nossa vida toda, né? Eu, nos meus 40 anos de profissão, eu digo para vocês que eu já passei por várias situações bastante complicadas na minha vida, como separação do meu casamento, como não separação, mas meus filhos foram morar fora, em outro país. Eu passei eventualmente por alguma doença ou outra, e sempre a minha profissão foi meu esteio. Sempre a minha profissão foi o meu alicerce, né? Que me sustentou financeiramente, que me sustentou emocionalmente, que me gratificou. Então, é uma escolha muito importante, né? E, enfim, aí eu escolhi medicina porque, primeiro, eu acho que eu já tinha essa tendência, esse desejo por fazer medicina. E quando você escolhe medicina, isso é uma coisa que está dentro da gente, quer dizer, você tem vontade de ajudar o outro, você tem vontade de se comunicar com as pessoas, de interagir com as pessoas, você tem um espírito científico, você gosta de ler, você gosta de descobrir, porque medicina é uma eterna descoberta, né? O que hoje se sabe, por exemplo, a gente está falando do Covid, do coronavírus, como é que ele age, é um pinguinho do que a gente sabe. Daqui 5 anos, nós vamos saber muito mais do coronavírus. Então, é um eterno e um constante evolução do conhecimento, né? Então, a gente tem que estar sempre estudando, sempre se desafiando ao conhecimento. A medicina é um conhecimento ilimitado. Não é uma coisa que você estuda. Às vezes eu sei que o direito também não é, mas o direito você estuda aquela lei, você sabe, você leva para a tua vida. Não, medicina não. A medicina você aquela ciência transitória, aquela verdade é transitória. Daqui 5 anos, aquela doença já não se trata mais daquela maneira, já se trata de uma outra forma, né? Então é muito desafiador, né? E Até o por mais isso que existe interessante, bastante congressos, né? Que sempre está atualizando, os médicos têm que por se isso, atualizar para sempre, né? é um estudo eterno e a gente tem que estar sempre com as revistas se atualizando. É um constante conhecimento. E depois eu vou só jogar, depois eu vou deixar para as perguntas, mas é mais interessante também a gente também conversar aqueles que querem fazer medicina, né? Dentro da medicina também você tem as escolhas, né? O que você vai escolher de especialidade? O que você quer fazer? Que área você quer ir da medicina? Você quer ir para a área cirúrgica, a área clínica? Você quer ir para a área da psiquiatria? Você quer ir para a ginecologia? Qual aptidão você tem? Como é que isso acontece? Como é que isso se desenvolve, né? Então, basicamente, eu queria introduzir a nossa conversa por aí, Renata. Agora eu vou deixar Perfeito, você... nossa, você já falou quase tudo, maravilhoso. Primeiro que eu adorei como você começou, introduziu, falou da família, dos pais, como que deve ser, né, quanto aos seus filhos, para não interferir, talvez dar a sua opinião por conhecê-los tanto, mas não realizar uma interferência que possa comprometer toda a vida dele. E é isso mesmo que eu converso muito com os pais, com os adolescentes que eu faço o meu programa, que eu atendo. Então, é fantástico. Também sobre essa questão de não precisar escolher, se não está conseguindo escolher agora, se agora não for o momento, até pela questão do amadurecimento, né, do cérebro, da mente. Sim. Eu acho interessante porque tem muitos adolescentes que eles ficam naquela ansiedade, se cobrando muito, porque eles querem passar do ensino médio para a universidade, não querem nem pensar. Se eles pensam que eles não vão passar, eles ficam ansiosos, inseguros. Teve adolescente que já falou para mim que se eu não entrar eu vou ficar com depressão. Então, Sim. ele mesmo às vezes acaba se cobrando quando não é a família. Então, e isso que você falou é muito importante. O que é um ano, né? O que são 2 anos? Quantas Exato. pessoas, né, tiveram que esperar um pouquinho até se firmar e se encontrar? Então, é maravilhoso. Mas aí eu queria saber de você, e o que te levou quando você entrou para fazer medicina? Você já sabia que queria ser pediatra ou não? Foi depois que entrou no curso que escolheu a pediatria?
Bom, no meu caso, que eu acho que também isso conta muito, né? As influências familiares, elas acabam contando. As suas vivências que você tem com a sua parentalidade, ela conta, é evidente, né? Então, Uhum. eu admirava muito meu tio, era uma pessoa muito especial, né? Então, eu acho que a influência dele foi muito forte na escolha da pediatria, mas foi uma coincidência também, porque dentro da medicina, eu fui vendo que eu tinha uma aptidão para o contato humano, né? Para entender um pouco o contato humano. E eu acho que também eu me dediquei à pediatria para entender mais a minha criança, sabe? Eu acho que a minha criança precisava ser um pouquinho melhor entendida. Eu acho que a pediatria também me chamou muita atenção para isso, né? Eu, apesar dos Uhum. meus, você me conhece muito bem, né? Eu tenho 60 e poucos anos, já vou fazer 66 agora em abril, mas você sabe que eu... Que nem parece, né? Que Não é que não incrível, né? parece, eu sou muito molecão, né? Você sabe disso, você, da É. família toda aí. Eu pedalo, eu velejo, nossa, acho que meu corpo para me acompanhar assim sofre um pouquinho, né? Então, eu adoro conviver com jovens, tenho amigos bem mais jovens do que eu, me dou bem no meio dos jovens. Então, essa coisa da infância está muito arraigada comigo, né? Então, acho que isso também contribuiu. Os meus aspectos emocionais e as minhas questões contribuíram muito para isso, né? E outra coisa, a pediatria, ela é uma especialidade lindíssima, porque você tem a opção de trabalhar desde de pesquisa pura, né, na área da pediatria, na universidade, até no seu consultório, fazendo puericultura, passando por UTI, passando por cirurgia pediátrica, passando por especialidades, diversas especialidades. Você pode ser gastropediatra, endócrino pediatra, enfim, existe uma O gama. leque é imenso, né? O leque dentro da pediatria é um leque muito grande, é muito aberto, né? Então te dá essa oportunidade. E me atrai muito essa coisa de não ficar preso num lugar só. Então, eu, por exemplo, eu faço meio período de hospital, onde o hospital para mim é um desafio muito grande. Você sabe, eu sou responsável pelo departamento de pediatria do centro médico, são mais de 30 médicos que eu coordeno, mais 12 residentes. Então é um trabalho muito difícil de coordenar todo mundo, ajustar tudo isso aí. E eu coordeno a enfermaria, que é a área de internação. Então essa área de internação é uma área muito desafiadora, é muito... A gente chama quem já assistiu a série House, é mais ou menos o House, entendeu? Ah, Porque bacana. você entra... Eu vou lá amanhã. Amanhã, 9 horas, 9h30, estou passando visita com os residentes. E eu não sei o que eu vou encontrar. Então, chega lá e vou encontrar um caso que acabou de internar, que ninguém sabe que ele tem, né? Então, a gente tem que sentar com o residente, sentar com a mãe, examinar a criança e ficar uma hora lá para tentar descobrir o que aquela criança que acabou de internar tem. E como é que nós vamos conduzir aquela criança, que exames nós vamos pedir, quais são os testes de laboratório, quais são os exames de imagem. E aí a gente vai descobrir o que ela tem e vai pensar em algumas doenças, isso vai confirmar. E depois é uma doença rara, então a gente marca uma reunião científica para discutir aquilo e ver os últimos trabalhos publicados sobre aquele assunto. É muito gostoso, sabe? É uma coisa que eu faço com muito prazer e me dá uma satisfação muito grande. Então é isso que eu digo, quer dizer, a profissão é tão importante que às vezes uma coisa da vida pessoal, sabe, me machucou, por exemplo. A gente tem, quem que não tem, né? Problemas, seja de família, com irmãos, com mãe, com namorada, com marido, com esposa, com filho. Todo dia a gente está passando por isso. Mas eu chego do meu trabalho, eu esqueço tudo e é ali que eu mergulho naquela coisa e é para descobrir e aquilo me dá uma satisfação, eu já esqueço meu problema pessoal e vou tocando, do seguinte é outro. Então é muito bom. E aí que você sabe que está fazendo realmente o que gosta, que tem paixão, né? Exato. E aí que você descobre
que você realmente faz aquilo que você gosta. E Maravilha. eu acho que o maior parâmetro para você saber que você faz aquilo que você gosta também é o reconhecimento das pessoas para quem você presta o teu serviço, né? Então, quando você começa a ter um reconhecimento do teu trabalho, isso é uma coisa que também é muito espontânea na medicina. Você não consegue enganar as pessoas, né? Você não engana ninguém. Então, quando você é espontâneo, quando você é dedicado, quando você demonstra uma afinidade com aquela pessoa, com a doença dela, se identifica com os seus Uhum. problemas, tenta resolver e acaba resolvendo porque tem uma competência, o reconhecimento vem. Ele demora um pouco, porque até você ganhar a confiança das pessoas, medicina é uma especialidade que requer um tempo grande de atuação para que você tenha, gere nas pessoas confiança do seu trabalho. Porque quem é que vai depositar a tua vida num cirurgião, que vai depositar o teu filho num pediatra? Você precisa ter uma É verdade. bagagem grande que a pessoa vá até você e deposite essa confiança, né? Então, É até uma pergunta que eu ia fazer depois, mais para frente, sobre a trajetória até se tornar, né, um médico, porque a trajetória é grande, né? sim, Porque sim, tem a parte de você ter que estudar medicina, depois fazer a residência. Seria até isso, interessante depois. Mas deixa eu perguntar uma coisa antes. tá. Você falou, tem que gostar de ler, de pesquisar, de se comunicar, de ajudar. Mas como é que você lida com as perdas ou quando não consegue, né? Ainda mais que você vai no hospital e tem as crianças que estão internadas e provavelmente a gente sempre tem as perdas. Como é que o médico ou como você lida nessa situação de perdas? Porque não é fácil, né? Perda de vida ali, de uma criança ainda que está ali aos seus cuidados. Eu queria saber um pouquinho sobre isso. Essa é uma situação bastante complicado, sabe? É uma coisa que durante a minha carreira de pediatra, eu também sou intensivista, né? Eu tenho título de intensivista pediátrico, eu fiz UTI pediátrica durante 20 anos, né? Comecei na Unicamp, depois eu trabalhei no Centro Boldrini de Hematologia, onde eu lidava com a morte todos os dias, porque além de ser um serviço de hematologia e oncologia, que é onde a morte já é muito mais frequente, essas crianças ainda iam para a UTI, né? Então era o grave do grave, né? E Nossa. nós lidávamos com a morte diariamente, né? Foi fácil? Não. Foram 2 anos da minha vida que eu acho que eu nunca sofri tanto como eu sofri, porque todo dia eu via uma criança da idade dos meus filhos, né? Eu chegava na minha casa e eu via meus filhos bem, de saúde, jantando com eles. E eu tinha acabado de dar uma notícia para um casal que até semana passada o filho não tinha nada e agora ele tinha falecido por uma leucemia, por um câncer e tudo mais, né? Então, Uhum. por mais que a gente acha que é profissional, que a gente não se envolve, a gente se envolve muito e sofre demais, né? Depois eu fiz UTI no Centro Médico e na Unicamp, onde também a gente lidava com a morte frequentemente. E era muito difícil para mim. Eu tinha que falar com as famílias, eu tinha que amparar, que acolher aquelas famílias. Às vezes eu ficava com aquela criança 10 dias cuidando dela. E além de você lidar com a morte, você tinha que lidar com a sua frustração de não ter conseguido salvar aquela criança, por mais que toda a equipe tenha tido todo o empenho, né, necessário para aquilo, né? Uhum. E é muito desgastante. Tanto que eu fiz isso durante 20 anos, depois eu não aguentei mais fazer UTI, até por essa carga emocional extremamente pesada, que eu acho que também é uma coisa que o jovem aceita mais, porque o jovem, ele está também naquele estado de desafio, né? Que para ele sempre é um desafio. Como eu já tinha atingido um ponto da minha profissão, de maturidade da minha profissão, que eu já não precisava mais provar nada nem para mim mesmo, foi o tempo ideal,
que eu fiz de UTI, que foram 20 anos, depois eu parti para essa área de enfermaria, onde é uma área de mais pesquisa, mais discussão, uma área mais investigativa, né, dos casos clínicos, e eu adoro, me satisfaz muito isso, e eu tenho muito reconhecimento dos meus residentes, porque eu adoro ensinar, né? Então, Que tudo que legal. eu aprendi, tudo que eu aprendo, toda essa vivência que eu tive, eu tento passar para eles, né? Aí ficou um pouco mais leve, né? Ficou um pouco mais leve, ficou bem mais É. leve. Apesar que eu ainda dou plantão. Então, a medicina também tem isso, né? Eu domingo passado estava lá 12 horas, tenho 65 anos, estava 12 horas de plantão no pronto-socorro, enfrentando Covid, né? Por sorte eu já vacinei, Uhum. mas eu sou grupo de risco. Felizmente minha saúde é muito boa, eu me cuido muito bem, eu não fumo, bebo com moderação, né? Tomo meus vinhozinhos, minha cervejinha com os meus amigos, mas só depois dos 18, hein? E, e aí tomei a vacina, estou muito bem, graças a Deus, mas Já eu estou tomou as duas enfrentando, doses? tomei as 2 doses. E eu Legal. estou fazendo parte do projeto de pesquisa da Unicamp, da Coronavac, né? Ai, que Então, legal. eu tô indo lá cada quinzenalmente para coletar sangue, ver como é que eu estou reagindo e tal. Então, também estou Uhum. colaborando lá com a pesquisa da Coronavac, né? Então, a Muito gente, como bom, médico, a né? gente tem esse desprendimento, sabe? A gente desenvolve uma sensibilidade que eu acho que a profissão nos dá isso, né? Então, quando você diz assim, eu não vou dizer que é unânime, sabe? Eu conheço alguns colegas que não são tanto assim, mas tudo bem. Mas eu acho que aqueles que, dependendo do tipo da profissão, porque algumas profissões também, você tem que ser mais seco, mais frio, sabe? Um cirurgião não pode se envolver muito com o doente, porque ele vai cortar o doente. Hum. Então, você imagina se você tem um parentesco, ou se você tem um envolvimento qualquer com aquela pessoa, e você vai fazer uma cirurgia cardíaca naquela pessoa, você vai abrir o peito da pessoa, e Aí não vai dá, né? entrar no coração da pessoa, você não consegue fazer, entendeu? É, Então, algumas especialidades, elas exigem um distanciamento entre o médico, um distanciamento necessário, profissional, né? Entre o médico e o cliente. provavelmente você não era o médico dos seus filhos. Não, nunca fui. É. E nem sou dos meus. Eu fui dos meus sobrinhos e me arrependo. Agora, eu já tenho sobrinho neto, né? Que é o filho da Carla, Uhum. né? Que é o Marcelinho. Sim, sim. Eu atendi o Ah, Marcelinho a primeira consulta. Eu vi, não, eu não posso ser pediatra dele. Eu sou tio-avô dele, eu não sou médico dele, entendeu? E na olha que segunda coisa. consulta, eu já encaminhei para uma colega minha, expliquei para minha sobrinha, falei, olha, Marina, não vou conseguir ser pediatra. Claro que o que você precisar, urgência, vai na minha casa, me liga. Mas ser médico responsável pelo meu sobrinho neto, não, não quero. É uma responsabilidade que eu não quero. Porque quando você tem envolvimento, atrapalha, sabe? Não é legal. Não, não Claro. é. Mas o que eu ia dizer, algumas especialidades, como a psiquiatria, a pediatria, que você entra na mente da pessoa, conhece a família, você desenvolve uma sensibilidade ao ser humano e a si próprio, que é um enriquecimento pessoal que é nosso, não tem preço, né? Eu vou dizer para vocês que pediatra não ganha bastante dinheiro. Você pode ter certeza que tem outras especialidades que remuneram muito melhor, né? Depois eu posso até passar umas dicas para vocês. Mas a pediatria, não esperem ganhar dinheiro. Vocês não vão passar fome. Vão ter um bom Aham. carrinho, vão ter aí uma casinha legal, vão poder sempre ter emprego, né? A gente não tem crise na pediatria porque a gente tem sempre criança precisando de médico, a gente tem plantão para dar, né? Se você está precisando de dinheiro, você aumenta o seu número de plantões, os plantões remuneram razoavelmente bem, e eu nesses 40 anos de pediatria, com plano cruzado, que vocês nem conhecem o que é isso, com inflação de 80% ao dia, com agora a Eu lembro. pandemia, né, Renata? Dizer para você que eu tive uma crise financeira por conta de profissão, não tive. Mas fiquei milionário como alguns cirurgiões plásticos ou como alguns donos de serviço de radiologia
ou Ou quando viram como, empresários, né? ou como vir empresários. Não, mas me É, fez falta isso? Me faz falta? Não, de jeito nenhum. você encontrou sua Graças a Deus, plenitude de outra maneira, né? a minha gratificação no que eu faço é tão grande e o que eu preciso, eu não vou dizer que é pouco, porque eu também gosto de coisa boa, né? Quem é que não gosta de ir nos bons restaurantes? Eu faço tudo isso, adoro ir em bons Velejar todo fim de restaurantes. semana. Eu tenho um veleiro, né? Mas é um veleiro simples, é comprado com outros amigos, nós somos em 4 sócios, não é nada excepcional. Eu tenho uma casa na praia que eu alugo, não é nem minha, mas eu alugo, então eu vou para Ilha Bela. Eu tenho Agora comprei uma bicicleta cara, isso eu posso dizer que eu comprei. Foi um presente que eu me dei, comprei uma Specialized, uma Mas bicicleta bem merece, né? bacana. E tenho pedalado bastante aí com os amigos, tal. Pena que eu ainda não consigo acompanhá-los nessas pedaladas mais aí longas, Morungaba, Pedreira. Estou quase chegando lá, mas mais um Mas vai pouquinho eu estou lá com chegar. eles. Vou chegar. Olha, legal. Você falou assim, você acabou falando dos prós e contras, né? Então, o contra, né, seria ver sei lá, o doente, né, não resistir, alguns percalços aí. Mas e os prós é isso, né? E quando cura, e quando fica tudo bem, e quando a família fica Nossa, bem, e quando a nossa. criança evolui tão bem, você acompanhou desde pequeno. Bom, você acompanha os meus filhos desde que nasceram, né? E agora o Lucas já É está muito com 13 gratificante. anos, né? E ver que Nossa. ficou tudo bem, gostoso, né? Hoje eu tenho diversos clientes que foram desde pequenininho comigo e agora estão levando os filhinhos, né? É, E é eu vejo que mesmo. foram pessoas, que são pessoas assim maravilhosas, felizes na profissão, que são mães assim extremamente cuidadosas e que eu participei do cuidado e as avós me agradecem até hoje. Que Isso é uma legal. coisa que é extremamente gratificante. É como eu te disse, assim, por isso que eu falo que a profissão do médico, ela é um esteio para a gente, assim, sabe? Eu acho que a gente sofre de tanta coisa, de sabores na vida e tudo mais, e para mim a profissão é o que me alimenta, né? Eu Salva hoje... vidas, né? E você vê, eu hoje... temporário, né, Renata? Você sabe, eu posso falar isso aí publicamente e tal. Eu sou divorciado e hoje eu estou sozinho, né? Eu moro sozinho. Eu tenho 2 filhos, tenho 2 netas. Eu tenho uma filha que mora nos Estados Unidos, em Austin, que foi para a hotelaria, optou para fazer um curso de hotelaria. Hoje ela não trabalha, cuida dos filhos. Graças a Deus, está bem casado, o marido sustenta, aquela coisa toda por enquanto. E tem um filho, que até é uma experiência para vocês, que é o Rodrigo, que ele fez Porto Seguro e depois ele se perdeu um pouco aí nas escolhas, não sabia o que fazer. E ele veio morar comigo, já estava separado, e ele foi optar por arquitetura aos 20 anos. Então, aos 20 anos, ele falou: pai, agora eu sei o que eu quero fazer. Falei: tá bom, então vai em frente. Aí ele fez um cursinho de 3 meses em São Paulo para arquitetura, acabou entrando em diversas faculdades lá em São Paulo, que ele queria cursar em São Paulo, não queria morar em Campinas, Uhum. e acabou fazendo Mackenzie. Hoje ele é um arquiteto, nossa, e está em Portugal, fez um mestrado lá em Portugal em design, depois fez uma pós-graduação em computação avançada em arquitetura e mora em Portugal, né? E eu estou sozinho aqui, tenho minha mãe, tenho meus irmãos e Os tal. filhos pelo mundo mesmo, né? Os Assim filhos como pelo falam, mundo, né? exato. Mas o que está me mantendo agora na pandemia, né? Essa coisa do isolamento, essa coisa de não poder conviver com os amigos, não procurar pessoas também, a gente não está nem podendo sair, se divertir, né? E ainda mais para quem está sozinho, isso é É. um problema sério. Graças a Deus, a minha profissão está me mantendo com a sanidade mental boa, porque eu me ocupo dela, sabe? E ela me satisfaz muito. Então, acho que isso é uma coisa bastante importante. E olha, digo para vocês, 2 coisas que eu recomendo aí a qualquer idade: trabalho e o esporte, né? Eu acho que são... Perfeito. E a família, né?
a Sim. família, se vocês têm alguém para amar, que seja sua mãe, uma namorada, sua esposa, e se você tem uma família, se você tem um trabalho, se você faz esporte, você pode se dar ao luxo de ser uma pessoa realizada e bastante feliz. É a harmonia, né? O equilíbrio É, na vida. é. E, infelizmente, hoje em dia, esse tema família, às vezes, né? Parece que está diluindo e é uma coisa tão importante, família. A gente vê que as pessoas precisam disso, desse apoio da família junta, da família unida, fica mais fácil na vida, né? Eu sei que existem pessoas que talvez não tenham a família tão unida e que sejam felizes e plenas, mas quando você tem a família, tem a base, a estrutura, tudo fica mais fácil, fica mais gostoso. Então é bem importante mesmo. E o esporte, né? O esporte para a Eu saúde, acho. É. movimentar, Porque, né? Tanto é que a exato. Covid está pegando muito, né? Os obesos, as pessoas que não fazem muito Sim, esporte, sim, né? sim. É verdade, é verdade. Muito raramente a gente vê uma pessoa rígida, a gente fica sabendo, né, de jovens aí, 30 anos. Hoje eu soube de uma pessoa de 23 anos que faleceu com Covid, Ah, mas no meu hospital tem 30 anos, 40 anos, às vezes sem fator de risco, mas é raro, né? Aquelas pessoas que se cuidam mais, que são esportistas, que não fumam, né? Que bebem com moderação, que têm uma vida mais regrada, uma qualidade de sono, evidentemente que o sistema imunológico dela é muito mais competente, né? uhum, sim. Então, esses jovens que estão nos ouvindo, esportes. Ah, todos que fazem sessão comigo gostam, né? Por incrível que pareça, eles fazem bastante esportes e gostam. Então, Eu tem tenho uma visto geração muito, aí eu acho que boa. hoje o jovem está bem voltado a essa coisa da alimentação saudável, esporte, porque é o que, olha, eu digo assim, lá no meu consultório, o que a gente mais fala é assim, olha, você vai viver 100 anos, como é que você quer viver? Né? Uhum, Porque é viver isso. 100 anos a partir dos 60 doente não compensa, ficar 40 anos em médico, frequentando hospital, é melhor morrer antes. Mas agora, se você quiser viver 100 anos com saúde, começa a se cuidar desde o dia que você nasce, É, né? é isso mesmo. Não é É isso verdade? Então, se mesmo. você com 15 anos começa a usar droga, fumar maconha, fumar cigarro, beber, Beber, né? né, beber e não fazer esporte, obesidade, como é que você vai estar com 40? É. Só que você vai até o 100. E aí, como é que você vai até o 100? Né? Uhum. Muito bom. Aí eu queria só voltar àquele tema que interessa, né? Que sobre a trajetória, o quanto Sim, tempo que demora, acho importante, até porque isso pode interferir muito nas escolhas, né? Não é é. algo, não é como algumas profissões clássicas que você estuda lá 4, 5 anos e pronto, já sai trabalhando, ou já sai lá como com É. aquela profissão definida, né? A medicina funciona assim. Hoje, no Brasil, né, o curso básico são 6 anos. Né? Uhum. O que está acontecendo hoje com o perfil da medicina? É, aumentou muito a concorrência, a procura pela medicina aumentou bastante, principalmente agora esse ano, com essa divulgação toda de pesquisa, Covid. Acho que estimulou mais o jovem a Eu procurar a medicina. percebi, É. percebi. Há uma tendência de alguns anos para cá, mas assim, 70, 80% de mulheres, né? Mulheres que estão procurando o curso de medicina. Pediatria, quase 100% da procura, 95, 90% da procura por pediatria são médicas, são Ah, é. mulheres. É. Hoje nós temos lá 12 residentes, 11 mulheres, um homem, né? E agora, esse ano, eu fiz entrevista para a nova ingresso das residentes, só mulheres também. Entrevistamos 16 médicas, né, vindo do Brasil inteiro. E então, vocês fazem 6 anos do curso básico, aí vocês têm um CRM, vocês são habilitados a exercerem a medicina no 6º ano. Mas a experiência que a faculdade te dá é uma experiência
nem sempre muito satisfatória, que você se sinta seguro, né? Daí, então, a residência médica. Aí, dependente do que você escolher, é um tempo, né? Se você vai escolher, por exemplo, uma especialidade como cardiologia, né, que hoje é muito comum, é uma coisa muito desafiadora, bem interessante, você tem que fazer 2 anos de clínica médica, que é uma residência básica, e depois você vai fazer 2 a 3 anos de cardiologia. Então, depois de formado, são quase mais 5 anos, em média, para você se tornar um especialista. Né? Na pediatria, até um ano atrás, eram 2 anos de residência. Agora passou-se a 3 anos. Então, você tem que fazer 3 anos de pediatria básica. Se você quer fazer uma especialidade pediátrica, não, eu quero ser neuropediatra. Aí são mais 2 anos de neuropediatria. Né? Então, você faz o R1, R2, R3 e depois mais 2 anos daquela especialidade. Ou você para nos 3 anos de pediatria e vai ser um pediatra, que para mim acho que já está muito bom. Que é o que o Brasil mais está precisando. Né? Mas quando ele fez lá, terminou o curso, né, a primeira etapa, e aí ele vai ser residente, é isso? Ele terminou o 6º ano, ele pode optar por trabalhar, se ele quiser. Mas aí Então ele já pode ganhar um dinheiro a partir daí. Pode. Ah, Tem tá. muita gente, Entendi. tem muitas pessoas que se formam no 6º ano, vão trabalhar em UBS, postinho de saúde, prestam concurso público, ou vão dar plantão, e aí ganham, ficam trabalhando 1, 2 anos, ou vão para o interior do Brasil, ganham aí um dinheirinho, fazem um pé de meia, depois prestam uma residência para aquela especialidade para a qual eles querem se desenvolver. Isso é muito comum também, né? Entendi. Ou as pessoas, de repente, casam, têm filho e depois quer fazer uma residência médica, entendeu? Entendi. É possível também isso, não é? A qualquer momento É você interessante, pode... não é uma regra a seguir, então, né? É possível. Não é assim. Você tem que se formar e obrigatoriamente entrar na residência. Você pode fazer isso 1, 2, 3 anos depois que você já se formou. Interessante, essa eu não sabia. É. E eu vejo que também tem alguns brasileiros que estão procurando, por exemplo, a Argentina para fazer, né? Acho que eu tenho uns 2 ou 3 conhecidos que eu estou sabendo que estão indo estudar fora, né? Seria pela questão de conseguir entrar mais fácil, porque tem essa questão da universidade, do vestibular. Eu atendo os meus adolescentes e alguns até pensam em desistir de medicina por ter medo de não conseguir entrar, de achar difícil. Tem essa questão também, né, de ser um curso bem difícil de entrar, né? Bom, o problema da medicina é a concorrência, né? Então, é um curso bastante procurado e acaba sendo, eu acho que por uma questão uma própria exigência pessoal, né? Daquele que vai querer fazer medicina, de geralmente ser aquele aluno mais dedicado, né? De ser aquele aluno que mais estuda, o CDF, não sei como é que chama hoje em dia, né? Os nerds lá e tal. Então, esses, por natureza, são os que vão procurar a medicina. E aí, logicamente, que o nível da nota de corte aumenta muito, né? Então, para entrar fica mais difícil. O problema de você fazer uma faculdade fora do país depois você vai ter que validar o seu diploma, né? Então, você vai ter que... Não sei qual é o nível desses cursos aí fora. Tem bons cursos na Argentina, na Bolívia, no México. Eu tenho uma colega que fez residência no meu serviço, que foi formada pelo México, que era uma ótima residente, que validou o diploma por São Paulo, na USP. E tudo bem. Mas é mais complicado, né? Porque você vai ter que validar o diploma. E aqui no Brasil, você fez aonde? Onde que foi o seu curso? Eu fiz na Unicamp, né? Me formei pela Unicamp em 79. E você era da turma dos nerds ou não? Desde a época do Pio XII, né? Que eu aqui em Campinas estudei no Pio XII.
E na minha época, diferente de agora, quando eles nem sabem disso aí, né? Existia o científico, né? Que é o ensino médio, né? Uhum. Existia o científico. E nesse científico eram as pessoas que iam para a área de exatas, né? Medicina, engenharia e tal. Não, desculpa, o científico que ia para a área de exatas era uma outra área. De Então, biológicas. exatamente. Então Uhum. tinha o grupo que ia para a área de biológicas, então lá no P2 era assim. Então o grupo que fez assim medicina era o grupo dos alunos, eram os estudiosinhos lá, os mais certinhos e tal. Nem sempre foram os que ficaram mais ricos, mas eram os mais eram os que estudavam mais, os que tiravam as melhores notas, entendeu? Uhum. E você lembra na época o quanto que você estudou, se esforçou, se estava muito ansioso na época para entrar? Na minha época, Campinas era muito deficiente de cursinho, não tinha bons cursinhos em Campinas. Isso eu estou falando de 1970 e por aí, 71, né? Porque eu estou em 72, né? Uhum. Então eu fui fazer cursinho em São Paulo, no Objetivo. Na época o Objetivo só tinha ali na escola, na Paulista, né? Onde era o prédio da Record, todo mundo clássico aquele cursinho. Estava começando o Objetivo, com o Digênio e tal, eram aquelas classes com 400 pessoas. E eu estudava, nós éramos em 4 pessoas de Campinas, 4 amigos que dividíamos lá uma mini república, nem sei como é que chamava aquilo. E era praticamente, estudava uma loucura, assim. Eu acho que eu não sei se eu faria aquilo de novo, assim, sabe? De estudar todo final de semana. Eu não tinha um final de semana. Eu estudava de domingo a domingo. Se eu fui no cinema 2 vezes em São Paulo, foi muito, sabe? Eu não Mas aconselho valeu a isso a pena, ninguém. né? Mas Valeu, era por um mas objetivo, né? Era para é, fazer o seu sonho, né? Para seguir eu o acho que que você sim. queria. Eu acho que sim, mas eu acho que hoje as escolas, né? Eu acho que as escolas hoje, elas estão mais preparadas para não nos deixar tão despreparados assim na época do vestibular, né? Na minha época, eu Uhum. acho que uma coisa era você cursar um ensino médio em Campinas, outra coisa era você prestar um vestibular, era outra exigência. Então a gente tinha que recuperar aquele conhecimento em 1, 2 anos, e era muito difícil, né? Então eu Entendi. vejo hoje uma mudança bastante grande nas escolas. Eu acho que as escolas hoje, as escolas mais conteudistas, né? Que eu falo, Uhum. em Campinas tem várias. Elas preparam mais o aluno para. Agora tem o Enem, mudou muito, né? Então, Uhum. eu não aconselho fazer o que eu fiz, sabe? Foi um ano de sacrifício assim que eu não sei se é legal. Eu preferia ter curtido um pouco mais de São Paulo, ter ido mais ao cinema, aproveitado um pouquinho mais dos barzinhos. Porque eu acho que dá para Entendi. fazer isso de uma maneira, dividir, sabe, a sua vida social, pessoal, estudar e tal. Eu acho que dá. Entendi. Legal. Excelente dica aí para o pessoal. É. O pessoal que foi entrando aí, alguns acenaram, falaram oi. Ah, e teve algumas que falaram, é o pediatra do meu filho. Não sei se você viu passando, você estava falando, né? Que legal. E aí eu queria perguntar uma coisa também. Então, assim, das diversas universidades aí que tem, né? Existe, assim, por exemplo, a gente sabe que médico da Unicamp, a gente fica, é da Unicamp, então ok, eu vou lá, é da Unicamp, é da USP, a gente, né? Existe isso quando um médico vai procurar ou trabalhar em um hospital ou em algum lugar? A universidade tem peso, ela conta até para ter os seus clientes, seus pacientes, na realidade, né? Como que funciona assim? Existe Eu uma acho que orientação não. quanto à escolha ou não? Eu acho que não. Eu acho que Uhum. o que conta é o médico, sabe? Eu acho que se você é uma pessoa que sabe o que você quer e você estuda e você se dedica no seu período de faculdade, eu fiz uma faculdade que, no caso, foi a Unicamp, mas eu tive
meus momentos de universidade, eu saía, ia muito em festas, eu me diverti muito na faculdade, tenho amigos até hoje, mas eu era bem dedicado. Como eu tenho colegas que trabalham comigo, que se formaram em faculdades do sul de Minas, que se formaram no Nordeste, que se formaram no Sul, não é nada de uma USP, não é nada de uma Unicamp, nem uma faculdade federal, e que são excelentes médicos. Como eu conheço vários também que são formados na USP e que são excelentes cientistas, mas não conseguiram ser bons médicos. Então eu acho que ser bom médico está dentro da gente, né? Nossa, Antes de excelente. tudo está dentro da gente, sabe? Eu jamais procuraria um médico assim porque ele é formado por uma faculdade X ou Y. Eu procuraria um médico pelo lado humano dele, né? Lógico, pelo que eu sei do conhecimento científico dele, pela dedicação que ele tem, mas principalmente pelo lado humano dele. Porque a hora que você está doente, mais importante do que você obter uma resposta técnica é o teu acolhimento, sabe? É quanto você é acolhido. Então, acho que 50% de uma terapia, 50% de um tratamento vai da confiança que você tem na pessoa que você está procurando e naquele acolhimento que ele te dá, sabe? Então, eu acho que ser médico não é só ser um bom estudioso, ser um bom cientista, estudar muito. Às vezes, a pessoa que mais sabe, que mais conhecimento tem, não é o melhor médico. É isso aí. Eu achei fantástico você explicar isso, porque às vezes tem algum jovem que fala assim, eu quero, mas só se for USP, põe aquilo na cabeça e depois acha que não vai conseguir, às Bobagem, vezes bobagem. desiste. E aí, então fica aí, pessoal. Nossa, conheço excelentes médicos formados por Bragança, Pouso Alegre. Meu colega pediatra da minha geração, que é chefe da UTI da Unicamp, Dr. Carlos Lopes, chefe da UTI, não é meu parente, mas é meu amigo, chefe da UTI da Unicamp. Ele foi na Unicamp, não é formado pela Unicamp, é formado em Pouso Alegre, entrou lá para ser chefe da terapia intensiva, hoje ele é o chefe da UTI de centro médico, formado em Pouso Alegre, que é uma faculdade boa, mas não tem a mesma fama de uma Unicamp, de uma USP. Mas é um médico de mão cheia, um intensivista, né? Com alto conhecimento no que faz. Então, como Bragança também, formam boas pessoas, Jundiaí, aqui perto. Então, essa coisa de... Muitas opções, né? Nossa, sabe? Agora, tem umas faculdades que precisa ter dinheiro, né, para entrar, né? Não vou nem citar aqui. Né? Uma vez Mas são boas, conversei... viu? Não é o fato de ser caras que não são, né? São excelentes. Elas selecionam excelentes profissionais, mas são muito caras, você imagina pagar R$ 12.000 numa mensalidade? Tem até 16, né? Por isso que depois fala que o médico cobra caro, mas tem que cobrar para repor tudo aquilo que gastou, né? É verdade. Que legal. A gente tem acho que só mais 5 minutos, o papo está tão gostoso. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, quer colocar alguma pergunta aí? Aproveitem, o doutor Alfredo Lopes está falando tanta coisa, não só da pediatria, mas do contexto geral da medicina, de vida, falando muita coisa gostosa. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos ver se alguém faz alguma pergunta. Eu acho que eu já passei por... A gente acabou falando por todos aqui, né? Acho que você já falou tão bem, falou tudo, englobou tudo. Eu acho importante que vocês respeitem a sua personalidade, sabe? Antes de tudo, a tua intuição. Se deem ao luxo de ouvir o seu interior e se perguntar para que você veio no mundo, tá? Qual é a tua missão aqui no mundo, para que você veio, o que você quer fazer, quais são as suas aptidões, como é que você deseja contribuir para os teus semelhantes aqui na Terra. E utilizar a tua personalidade, que é só tua, para escolher uma área que você se satisfaça. Então, por exemplo, não adianta você ser um sujeito muito amoroso, muito afetivo, muito cuidar das pessoas e querer ser um bom cirurgião. Às vezes você não vai conseguir essas duas coisas. Às vezes um bom cirurgião é aquele que é mais seco, não se envolve com as pessoas, porque ele tem que cortar as pessoas. É um sujeito agressivo.
Às vezes eu tenho amigos cirurgiões que, para conviver com eles, eu preciso ter paciência, porque eles são agressivos, eles são rudes, né? Eles não são que nem um pediatra, um psiquiatra, que é mais educadinho, que é mais tranquilo, entendeu? É. Mas Não eles passa a precisam mão ser na assim, cabeça. porque faz parte. Para ele ser É. um bom cirurgião, ele tem que ser assim. Ele tem que ser Uhum. agressivo. E às vezes você vai É, no cirurgião, ele é seco. Você vai conversar com ele, não, tá, pá. Mano, mas esse médico aí nem falou muito comigo. Mas só que o cara opera pra caramba, ele sabe cortar você direitinho. Então, para aquilo que ele vai fazer, ele é bom. Agora, se você for é. um pediatra e ele for seco e te responder com rispidez, você nunca vai voltar nele, entendeu? Então, cada um É, tem que também respeitar o teu jeito de ser, o que você gosta, como é que você gosta de ser, entendeu? Isso é está isso aí. dentro de você, né? Não adianta você querer se tornar uma pessoa que você não é, né? E aí você vai fazer uma coisa falsa. Muito bom, muito bom. E aí, algum recadinho para as mães que estão aqui? Tem, acho que não só jovens, mas tem mães. Algum recadinho para as crianças quanto à Covid, quanto a alguma coisa que você queira falar? Eu vou fazer uma live amanhã sobre os efeitos do confinamento e da pandemia nas crianças, com o Ayrton Daniel, é um ginecologista. Quem quiser assistir, vai ser aberto às 7h30 amanhã, Ayrton Daniel, sobre os efeitos da pandemia nas crianças. Então eu vou abordar esse assunto amanhã com ele, né? Maravilha. Eu acho assim, não tem grupo de risco em casa, tá tudo bem, vai para a escola. As crianças e os adolescentes estão precisando conviver com os amigos da escola, não nos bares, não nos churrascos com 30 pessoas. Isso está errado, sem máscara, mas as escolas é um lugar que, nossa, muito importante para que as crianças de qualquer faixa etária possam retornar e encontrar, né, a convivência com os amigos, e principalmente parar um pouquinho com a questão da internet, né, e ter É, uma aula presencial, um contato humano. Eu estou vendo muito problema e vou abordar esse assunto amanhã, mas se puderem mandar bacana. seus filhos para a escola, mandem. Está sendo muito... A experiência de quem está mandando está sendo bem positiva. Eu percebi aqui em casa. É. Muito bom. Você tá mandando os seus, né, Rê? Ah, sim, porque não tem Não como, dá né? mais, não dá. É. Bom, então é isso. Pessoal, se alguém, depois que vai estar gravado esse vídeo, se tiver alguma pergunta, me mande, daí depois eu pergunto para o doutor Alfredo, daí eu respondo para quem quiser, vai estar gravado no meu IGTV, no meu canal do YouTube, o Escolhas 2.0. E agradeço enormemente a sua participação, foi maravilhoso, uma delícia esse bate-papo. Ai, queria ficar 3 horas aqui falando, que Obrigado, Rê. Também delícia. gostei. Me coloca à disposição no centro médico, hein? Algum jovem querendo conhecer o hospital lá, visitar, ver como é que é a pediatria, me procura lá que eu recebo vocês, tá? Ai, que legal, hein? E mamães que precisam de um pediatra, olha, o doutor Alfredo é o melhor. Isso é ela Adoramos que está aqui. falando. Obrigado. Então tá bom, É minha adorei. prima, hein? Por favor, não leva a sério. Ah, mas é Beijo, Rê. fantástico. Prazer em te ver. Você tá Beijos, linda, viu? boa noite, obrigada. Tchau, Tchau, querida. Como gente. sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau.